Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. Proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. From the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. É um prazer poder estar aqui novamente com os irmãos para que a gente possa cultuar a Deus. Mais um domingo, mais uma manhã. E a gente vai começar esse culto de uma forma muito alegre, dizendo a Deus que Ele é a nossa alegria em tempos difíceis, em tempos de guerra. Ele é a nossa alegria, aquele que nos dá esperança.
e que nos faz continuar lutando, tá bom? Então quero pedir que você feche seu olho para que a gente se coloque diante de Deus e possa então prestar esse culto a Ele. Senhor Deus, mais uma vez nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor, ó Pai, e dizer ao Senhor, ó Pai, que o Senhor é tudo o que temos, ó Deus, tudo o que somos é do Senhor, ó Pai. Nós queremos prestar esse culto, ó Deus, para entregar o nosso melhor para o Senhor, entregar a nossa vida no Teu altar e pedir que o Senhor possa, Pai, ter misericórdia das nossas vidas, ó Deus, e que o Senhor seja a nossa alegria todos os dias, ó Pai, a nossa força, a nossa esperança, para lutarmos, ó Pai, enquanto pessoas e cristãos que somos aqui nessa terra, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. A fome da minha alma
glórias a Deus, que possamos permanecer nesses átrios onde encontramos vida, né? E que através disso, então, Deus nos encha com o Teu Espírito e que possamos ser inundados pelo Espírito Santo, pela presença de Deus na nossa vida, para que a gente não fique só se lamentando, olhando para as tristezas, dificuldades, mas que a gente se coloque diante do Senhor para fazer muito mais que isso, para ser instrumento nas mãos dEle. Amém? Derrama em mim a tua unção, o
Amém. Senhor Deus, esse é o nosso desejo, ó Pai. Essa é a nossa oração. É que possamos, ó Deus, nos aproximar a cada vez mais do Senhor, sermos cheios de Ti e sermos usados por Ti, ó Deus. A nossa igreja, ó Pai, assim como todas as outras, e o mundo todo tem passado por um momento muito difícil, ó Pai, mas que isso não impeça, ó Deus, de sermos igreja e de fazermos o que os discípulos fizeram, ó Pai, porque nós somos discípulos Teus, ó Deus, que possamos levar o Teu Evangelho, Senhor, em nome de Jesus nós oramos, amém. Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aprendendo da sua palavra cada dia mais. Uma lição maravilhosa que a gente está aprendendo sobre a igreja, e cada dia que a gente aprende, mais nós temos base e conhecimento para saber que realmente nós estamos seguindo um Deus verdadeiro, um Senhor Jesus Cristo que merece toda a honra e toda a glória, e que Ele é o único e verdadeiro Senhor da nossa vida. E é isso que a gente aprende a cada dia, como igreja, como corpo da igreja do Senhor, como cristão, como seguidores de Cristo. E nós não temos dúvidas sobre isso. Nós não temos dúvida sobre nossa fé. E é isso que a gente vai aprender em mais uma lição hoje, lição de número 13, lição chamada Inimigos da Igreja. Quem são esses inimigos da igreja? É isso que a gente vai aprender hoje. Claro, a gente vai abordar poucos inimigos para não levar muito tempo, mas sempre aprendendo para servirmos melhor ao nosso Deus. O texto básico hoje está em Mateus 16, do 3 ao 20. Texto devocional de Salmos 24, do 1 ao 10. Texto-chave, Mateus 16 e 18. Vamos ver o texto-chave? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Que portas do inferno são essas? Que portas do inferno está escrito na Bíblia? Portas do inferno, que é a tradução do grego, está escrito como Hades, porta do Hades, que traduzido é inferno, profundezas do escuro, do próprio inferno, na verdade? Muito bem. Por que ocorre essa inimizade? Por que as portas do inferno quer se levantar contra a igreja todos os dias, todos os momentos? Porém, a promessa de que ela não vai prevalecer contra a gente, por que isso? Lá no início, quando a mulher pecou, quando o homem pecou, Deus colocou inimizade entre a serpente e o filho da mulher. O filho da mulher, que é quem? Jesus Cristo, o descendente de Eva, o que nasceu da mulher. E haverá inimizade entre a serpente e o descendente da mulher. Isso está em Gênesis 3 e 15. E isso quer dizer o quê? Que o mundo, que o inferno, que o inimigo das nossas almas não está satisfeito com a nossa vida como filhos de Deus. O inimigo, como o próprio nome já diz, é inimigo de Jesus Cristo, do nosso Senhor. Desde o início, foi colocada inimizade entre a serpente e o filho da mulher, que é Jesus Cristo. E nessa lição nós vamos abordar três inimigos da igreja do Senhor. Primeiro inimigo que a gente vai abordar, ideologias. O que é ideologias? Ideologias são ideias que conduzem uma pessoa ou mais pessoas por um caminho, por um pensamento, por um tipo de linha de pensamento, né? Isso é ideologias que ocorrem. No mundo estudantil, hoje a gente está, nossa geração está vivendo o pós-modernismo, né? Que eles chamam, que é a ideologia que prevalece hoje. Porém, nós sabemos que ideologias também levam pessoas para mais longe de Deus, para mais longe da igreja. Ideologias erradas, ideologias que afastam as pessoas
de Jesus Cristo, não é verdade? E a gente vai ver algumas heranças que esse pós-modernismo, que esse modernismo, que esse pensamento atual, essas ideologias atuais estão levando, estão conduzindo pessoas para longe da igreja, para longe dos caminhos do Senhor. Primeira ideologia que a gente vai aprender é a secularização. O que é a secularização? Secularização é o quê? É quando as coisas desse século, as coisas secular, as coisas deste mundo, está dominando mais do que Deus, são mais importantes do que as coisas de Deus. Entre fazer uma coisa de Deus e fazer as coisas do mundo, secular, as coisas do dia a dia, se opta por fazer as coisas do dia a dia. Quando nós podemos pesquisar nos censos que tem, cada vez mais nos nossos dias, tem as pessoas que se dizem sem religião. Por quê? Porque elas foram secularizadas. Elas estão vivendo as ideias deste mundo, desse século, deste momento, não é verdade? E o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver? João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em outras traduções diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade, nós sabemos, como igreja, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Sabe para quê? Para que todo aquele que nele crê seja salvo, alcance a salvação. Não são as coisas desses séculos, não são as coisas deste mundo que nos faz desviar para a direita e para a esquerda, mas sim é Cristo que nos conduz ao céu. O pensador disse uma vez: Deus é uma pessoa, Jesus Cristo é Deus e a vida eterna está em Jesus. Não é verdade? Muito bem. Então a secularização, o que a Bíblia fala sobre a secularização, sobre os pensamentos deste mundo que leva para longe da igreja, que não precisa mais da igreja, não precisa mais do Senhor, mas sim das coisas desse mundo, das coisas desse século, das coisas desses pensamentos, dessa ideologia que leva para longe da igreja. Deus amou o mundo, deu seu Filho para que trouxesse salvação para a gente. A segunda ideologia, consumismo. Consumismo muito forte. Tem pessoas que são muito bem pagas, instruídas, treinadas. As pessoas, o pensamento, o tipo de vida hoje leva as pessoas ao consumismo. Essas pessoas são treinadas, são conduzidas a falar para você que o que você tem já não presta. Aquilo que você vai ter é aquilo que você precisa, não é? As pessoas hoje em dia amam aquilo que não tem e ele deseja aquilo que não tem e esquece o que tem, não é verdade? Hoje, se nós almejamos alguma coisa, nós corremos atrás, nós amamos, nós vemos todo momento aquela coisa, nós batemos até nosso coração mais forte quando a gente pensa em adquirir algo, algum bem que nos faz pensar naquilo. E nós lutamos, nós corremos atrás e nós adquirimos. E naquele momento que a gente adquire uma alegria, uma satisfação, mas vai passando os dias, a gente vai esquecendo aquilo que a gente adquiriu e vai começando a olhar mais para frente. Na verdade, você já viu em loja de iPhone, quando lança o novo iPhone, aquela fila que tem lá na frente, é porque o iPhone que a pessoa tem no momento já não serve para ele. Ele almeja o próximo iPhone. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. O mundo de consumismo. O mundo de que aquilo que eu tenho já não mais me é suficiente. Eu almejo sempre o que eu quero ter. E aí eu luto, brigo, vivo para alcançar aquela coisa que eu não tenho. E quando eu alcanço, eu esqueço. Eu esqueço, coloco numa gavetinha e vou pro próximo. E vou pro próximo. Vou pro próximo porque aquele é o meu objetivo. Esse é o mundo do consumismo. Esse consumismo gera compulsão nas pessoas por comprar, por adquirir. E isso também leva para longe de Deus, leva para longe da igreja. O poder do consumismo. E o que a Bíblia fala sobre isso? Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
todas as demais coisas serão acrescentadas a todos nós. Não é verdade? Em primeiro lugar, se nós buscarmos o reino do céu, se nós tivermos ânsia pelo reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Não como o mundo prega, que aquilo que você tem já não presta mais. O importante é você adquirir uma coisa maior. Se você tem uma bicicleta, aquela metáfora que o povo conta, que o homem de bicicleta olhou, o homem a pé olhou para o homem de bicicleta e falou: ai, como eu gostaria de ter uma bicicleta. O homem de bicicleta olhou para o homem de moto e falou: ai, como eu queria ter uma moto. O homem de moto olhou para o homem de carro e falou: ai, como eu queria ter um carro. O homem de carro olhou para o homem que estava com um helicóptero e falou: como eu queria ter um helicóptero. O homem do helicóptero olhou para o homem que tinha um avião e falou: ai, como eu queria ter um avião. Não é verdade? E assim é o ser humano. Ele sempre almeja aquilo que ele não tem e não valoriza aquilo que ele tem. Nós devemos tomar cuidado, porque isso é muito prejudicial à nossa vida como cristão. Terceiro ponto da ideologia, pluralismo religioso, que está ocorrendo bastante, pluralismo religioso. Stanley Jones explica da seguinte forma: religião é o homem buscando a Deus, por isso há muitas religiões, mas o evangelho é Deus buscando o homem, por isso há um só evangelho. Frase bonita, não é verdade? Frase bonita que explica bem sobre o pluralismo religioso. Hoje em dia, se existe muitas religiões que se dizem que levar a algo maior, a Deus, a uma situação superior, se prometem muitas coisas. Até dentro do cristianismo, se há várias vertentes, tem o catolicismo, dentro do catolicismo tem o catolicismo romano, tem o catolicismo renovado, dentro do protestantismo, tem se ramificado como os tradicionais, como os pentecostais, e assim vai se ramificando, e nós temos que tomar cuidado com o pluralismo religioso, com muitas religiões, porque isso afasta o homem de Deus. Nós devemos seguir firme e ciente da nossa fé e sempre consciente daquilo que nós acreditamos. O pluralismo religioso é dito na Bíblia da seguinte forma: João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ponto final. Esta é a religião que nós seguimos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quem? Jesus Cristo. Esse é o único caminho. Não existe 2 caminhos, 3 caminhos, 4 caminhos. Todos os caminhos levam a Deus? Não. Somente um caminho leva a Deus. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não adianta nada as pessoas querer encontrar atalho, querer encontrar caminhos diferentes, porque não é viável. O único caminho viável é Jesus Cristo. Quarta ideologia que a gente vai estudar hoje é a privatização. O que é a privatização? É quando o governo vende alguma coisa? Não, privatização vem de vida privada. Compreende-se por privatização o processo do qual esse pós-modernismo que nós estamos vivendo produziu um abismo entre a vida pessoal, a vida privada e a vida pública. Você já viu nas redes sociais como as pessoas vivem? Se você começar a olhar o Facebook, começar a olhar o Instagram, começar a olhar as redes sociais, TikTok agora que está na moda, e outras redes sociais, nós vemos pessoas perfeitas, famílias perfeitas, pessoas que são felizes, estão sempre com um sorriso no rosto, são sempre bonitas, com peles lindas, maravilhosas, lisinhas, olhos verdes, não é verdade? Cílios compridos. Essa é a vida, esse é o reflexo das redes sociais. Mas essa é a vida das pessoas realmente? Como que as pessoas estão vivendo no privado? Como as pessoas são na vida real? Nós devemos tomar cuidado, irmãos, porque nossa vida privada pertence ao nosso Deus também. Nossa vida privada também pertence a Deus. E Deus não divide sua glória com ninguém. As pessoas são em público de um jeito, mas na vida privada, como que elas são? Essa privatização, essa individualização tremenda que está acontecendo também leva as pessoas para longe da igreja, para longe do evangelho, para longe de Cristo. Vamos ver o que está escrito na Bíblia sobre isso?
Segundo, 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero destacar a palavra exclusivo. Nós somos exclusivos de Deus. Então, na vida pública e na vida privada, nós somos exclusivos de Deus. Nós temos que tomar cuidado e viver a vida que Deus quer que nós vivemos, tanto na nossa vida pública quanto na nossa vida privada. A privatização desse pós-modernismo está levando as pessoas a levar vida dupla, vida ao público e vida no privado. Vidas diferentes. Porém, nós somos filhos de Deus, nós seguimos a Deus, nós acreditamos em Jesus Cristo na nossa vida pública e na nossa vida privada. O quinto ponto, a quinta ideologia que a gente vai estudar é sobre o relativismo moral. Esse é um ponto que mais está, não que está mais pegando, mas é um ponto que pega bastante. Hoje em dia, o relativismo nós escutamos todos os dias na nossa frente. Se a gente liga a televisão, se a gente liga um rádio, se a gente abre um jornal, se a gente anda na rua, se a gente conversa com alguém, o relativismo moral está todo vapor, não é verdade? Onde o certo virou errado e o errado virou certo. Onde fazer a coisa bem é mal e fazer o mal é bem. Onde as pessoas que fazem o mal se dão bem e as pessoas que fazem o bem se dão mal. Onde a perseguição é aquele que fala a verdade e a proteção é aqueles que pregam a mentira, aqueles que pregam aquilo que vai contra a palavra de Deus. E muitas pessoas estão caindo nesse relativismo moral. Hoje em dia, hoje isso daí não é errado, isso não faz mal, isso não me leva a ser errado, isso está certo, isso está crescendo, está chegando a altas esferas esse relativismo moral, onde as pessoas pregam o errado como certo e o certo como errado, não é verdade? Contra isso, a Bíblia diz uma verdade absoluta. 1 Coríntios 1:21 está escrito: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. As pessoas querem adequar o seu modo de vida a Deus. As pessoas querem usar sua sabedoria humana, sua inteligência para dar um jeitinho para agradar tanto ao povo, tanto ao mundo quanto a Deus. Porém, Deus falou assim, a sabedoria humana não foi isso que faz a gente conhecer a Deus. Não adianta a gente querer dar um jeitinho de saber e explicar Deus. Deus, pelo contrário, por meio da loucura da pregação e da verdade da sua palavra, levou a salvação ao mundo. Não é verdade? Muito bem. Essas são as ideologias que levam as pessoas para longe de Deus. Porém, a gente não tem só esse inimigo, não é? Nós temos mais inimigos. Vamos ver? O segundo inimigo que a gente vai ver hoje são as heresias. As heresias que são um inimigo que se levanta contra o povo de Deus. E o que é heresia? O que é heresia? Heresia, Paulo escreveu sobre o perigo do vento de doutrinas, sobre falsas pregações, sobre falsas doutrinas, e deixou bem claro. Em Mateus 24:24 está escrito: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Pregando que? Heresias. O que é heresia? O sentido básico do termo é escolha. Heresia é escolha. Porém, com o passar dos anos, tomou a proporção e o significado de heresia como uma doutrina ou interpretação teológica contrária à verdadeira palavra de Deus. E ela é tida como pregação falsa. Aquele que adota a pregação da palavra verdadeira como falsa. Heresias faz o quê? Ela deturpa os pontos principais que Cristo deixou na sua palavra. Resumindo, heresia é aquilo que deturpa as verdades principais e as colunas principais deixadas por Cristo
como verdade. Aí você fala, Wilson, mas para mim combater as heresias eu preciso saber a Bíblia do primeiro, de Gênesis 1 até o último versículo da Bíblia, para mim saber se o que é heresia ou não. Vou te dar uns spoilers, vou te dar umas dicas sobre as colunas principais daquilo que nós acreditamos como cristão, como filhos de Deus. Coisas que você não pode abrir mão. Se alguém falar um A contrário a isso, saiba que é heresia. Primeiro ponto que a gente vai ver, a primeira coluna que a gente não pode abrir mão, que não pode bater nem um prego para destacar nem uma areiazinha, é a triunidade de Deus. E isso nós não podemos abrir mão. Ninguém pode falar que Deus não é três e três não é Deus. Nós acreditamos em um só Deus. E esse um só Deus são três pessoas. E essas três pessoas são um só Deus. Esse é o nosso Deus. E quanto a isso, não se pode falar um A. Isso é uma verdade absoluta. E ao longo da história da igreja sempre se combateu, se tentou se explicar, sempre tentou se argumentar contra isso. Porém, a verdade é que Deus é única pessoa, um único Deus em três pessoas. Vamos ver em João 5 e 7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. E esses três são um. Essa é uma coluna principal da nossa fé. Quanto a isso, nós não podemos abrir mão. Então, a primeira pessoa que vir falar algo diferente disso, saiba que é heresia. Não acredite, vira as costas e sai andando, porque isso é uma heresia. Isso é um inimigo da igreja. Isso é um inimigo da palavra de Deus. Segunda heresia, segunda coluna que nós não podemos abrir mão concernente à nossa fé. A Bíblia como autoridade final. Esse é um ponto que a gente tem até que respirar fundo, porque é um assunto bem atual que está acontecendo em todas as mídias sociais e televisivas e eletrônicas. Se falou disso nos últimos 1 mês, 2 meses no máximo. Na verdade, pessoas do alto grau querendo relativizar o que está escrito na Bíblia. O próprio Papa argumentando que precisamos dar um jeito de aceitar algo que não está na Bíblia como fundamento. Nós temos que dar um jeito, precisamos acolher, precisamos fazer alguma coisa para que nós possamos dar um jeito de acolher essas pessoas do jeito que ela está. Ela não precisa se transformar, ela não precisa mudar para que nós possamos aceitar. Uma autoridade que se diz o máximo, a palavra de Deus na Terra, dizendo isso. Pode ser qualquer um, o mais alto escalão dos seres humanos falando, se ele falar contra a autoridade final da Bíblia, é uma heresia. Nós vimos nos últimos tempos, pior do que as pessoas de outras religiões, de outras vertentes do cristianismo falar isso, são pessoas que se dizem do nosso próprio meio, como cristão, como igreja, como se prega em igrejas por aí, reverendos, que se auto-intitulam reverendos, pregando que a Bíblia que nós precisamos abrir o olho, porque a Bíblia não atinge 100% de verdade. Nós temos que abrir a mente para aceitar coisas que não está escrito na Bíblia, para acolher pessoas que têm um jeito diferente, que nós precisamos acolher e não condenar, que a gente não condena ninguém, mas não acreditar que essas pessoas, se não mudarem, não alcançarão o reino do céu. São pessoas que estão pregando, que estão falando para multidões que a Bíblia precisa ser relativizada, que ela precisa ser mudada, precisa ser adaptada, precisa ser atualizada. Irmãos, heresias. A Bíblia é a autoridade final e o que está escrito nela não pode ser questionado, tem que ser obedecido. Essa é a nossa carta magna, esse é nosso pilar central. Vamos ver, 2 Timóteo 3,16 está escrito: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus e é útil para o ensino. O que está escrito lá
se usa. Você pode ensinar, você pode repreender, você pode corrigir, você pode instruir, que vai ser justo, justo na palavra de Deus. A autoridade da Bíblia não pode ser questionada nem por os altos escalões. Se vir um próprio anjo descer na sua frente e pregar, a Bíblia não é bem isso, vamos fazer algo diferente da Bíblia? Rejeita, é heresia. Terceiro pilar que nós não podemos esquecer, porque é heresia, é a divindade eterna de Jesus Cristo. Jesus Cristo era o mesmo ontem, hoje e é eternamente, porque ele é Deus. Nós não podemos duvidar da divindade de Deus. Muitas pessoas quiseram questionar a divindade de Deus. Uns falam que ele foi um profeta, outros falam que ele foi um grande homem, outros falam que ele foi uma personalidade. Não, Jesus é Deus. Vamos ver, João 1:1 está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deus, ele é eterno. Jesus, ele é eterno. O verbo estava com Deus no princípio. Deus, ele é eterno. Ele é eterno. Quando eu trabalhava com os adolescentes, eu gostava de brincar com eles e perguntar: o que era eterno? Se o ser humano era eterno, você é eterno? Aí eles respondiam: não, nós somos eternos, porque nós nunca vamos morrer. Nossa alma vai viver para sempre, ou no céu ou no inferno, mas vai viver para sempre. Então nós somos eternos. Aí eu falava: não, nós somos infinitos, né? Nós não temos fim. Porém, a gente teve um início, nós iniciamos. Nós começamos de algum ponto. Então nós não somos eternos. Eterno somente é Deus, que não tem começo e nem fim. O eterno não tem começo nem fim. Ele é sempre. E Jesus estava com Deus no princípio. E ele está com Deus no futuro. Jesus, ele é eterno, porque ele também é Deus. A divindade de Jesus não pode ser questionada. Muito bem. Qual que é o próximo pilar que a gente tem em mente, decorado para não cair em heresia? Mediação exclusiva de Jesus Cristo. Isso é a função de Jesus Cristo. Não existe mãe de Jesus, não existe tia de Jesus, não existe prima de Jesus, não existe seres humanos que foram santificados que possa interceder, possa mediar a nossa vida para com Deus. Somente Jesus Cristo é o caminho que pode mediar a nossa vida, a nossa salvação entre Deus e os homens. Vamos ver? 2 Timóteo 2:5 está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esse é o mediador, somente ele. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é quem? Jesus Cristo. Esse é um pilar que você não pode abrir mão. Se alguém falar contra isso, heresia. Morte expiatória e ressurreição corporal de Jesus Cristo. Infelizmente, algumas pessoas têm negado que a morte de Jesus e a sua ressurreição tem poder de salvação para a nossa vida. Porém, essa é a fé central da nossa vida, que Jesus Cristo morreu por quem? Por nós, pelos nossos pecados, para nos salvar. 1 Coríntios 15, 3 e 4 está escrito, versículo 3: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Tá vendo? Jesus morreu por quê? Pelos nossos pecados, segundo o que as Escrituras, que a gente já viu que é algo inquestionável. A morte expiatória de Jesus Cristo não pode ser questionada. Ele deu sua vida por nós, para a nossa salvação, para que nós possamos ter contato diretamente para com Deus através da sua vida. Nós temos plena consciência que nossos pecados estão perdoados pelo sacrifício que Jesus fez por nós. Muito bem? Mas não tem só esses inimigos, tem mais um que a gente vai estudar hoje. Tem vários, mas hoje a gente vai estudar esses três. As apostasias que ocorrem nos últimos tempos, que vão contra a igreja, que vão contra a nossa fé, que vão contra a nossa salvação. Vamos ver algumas? Primeira apostasia, perseguição. Nós lemos muito sobre perseguições
pessoas sendo decapitadas, sendo mortas, e isso acontece até nos nossos dias, na nossa vida. Muitas pessoas ficam chocadas quando morre uma pessoa de coronavírus, mas não fica chocado quando um cristão perde a vida somente por dizer que acredita em Jesus Cristo. Isso ocorre nos nossos dias. Neste momento está acontecendo isso, em algum lugar do mundo. Mas tem outros tipos de perseguições também. Perseguições de pessoas que desacreditam na palavra de Deus através de N motivos e questionam de forma jocosa ou de forma agressiva a nossa fé, a nossa crença, e coloca todos os cristãos em um único balaio, digamos assim, num único conceito, através do preconceito, e persegue, e questionam, e de várias formas perseguem aquele que acredita em Deus de várias formas. Essa é uma apostasia dos nossos tempos. Vamos ver? Mateus 24, 9 e 10. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Tá vendo? Ficar escandalizado, muitos estão ficando escandalizados hoje em dia. Muitos querem escandalizar, muitos querem combater a nossa fé através de vários canais. Não só a perseguição de agressão, de querer matar, de querer punir, mas também minando a nossa fé, querendo criar leis para que nós sejamos calados, querendo criar leis para que nossa pregação seja errada e a pregação do mundo seja certa, querendo perseguir a gente de várias formas, querendo denegrir e desrespeitar, desacreditar a nossa fé de várias formas, através da imprensa, através das pessoas no meio da rua, através de várias formas que o inimigo usa hoje em dia de perseguição. Aqui no Brasil, por exemplo, não tem perseguição a espada, a tiro, mas existe uma perseguição muito maior, que é nos bastidores, não é verdade? Naqueles que criam leis, naqueles que pregam, que tem poder do microfone, poder da mídia, e essas pessoas vão pregando contra, até que as pessoas que são cristãos se sentem inibidos e tentados a ficar calados diante de tanta perseguição. Isso é algo que ocorre nos nossos dias. Mundanismo. O mundanismo ocorre muito grande hoje. Está meio misturado entre... tem uma onda meio de moda também de ser dito evangélico, e aí acaba acontecendo que o mundo está na igreja e a igreja está no mundo, e em muitos casos acaba se misturando, e o mundanismo quer entrar para dentro da nossa própria igreja, na verdade, da nossa própria vida. Mas está escrito na Bíblia em 1 João 2,15: não ame o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós devemos decidir: a gente ama mais o mundo ou ama mais a Deus? Na verdade, se nós amamos o mundo, o amor de Deus não está em nós. Terceiro ponto importante da apostasia dos nossos tempos de pós-modernismo: a fé superficial. 1 João 2,19 está escrito: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecidos conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Forte esse versículo, na é verdade? Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Na verdade, são pessoas que têm fé superficial. É a árvore plantada na pedra, onde não tem raiz, a raiz não cresce. O primeiro vendaval que passa, a árvore é derrubada. A árvore que tem um caule oco, ela não tem raiz profunda. Então ela não consegue suportar a ventania, a tempestade. E ela cai. Ela cai e muda de
de ser uma árvore em pé para uma árvore caída. E isso mostra que aquela pessoa nunca foi, na realidade, um cristão verdadeiro. Ela não se criou raízes. Na verdade, nós estamos aqui, por exemplo, na IBD, para criar raízes, para aprender da palavra. Tem gente que não gosta da IBD, que prega, que acha que é meio, sei lá, difícil, alguma coisa assim. Porém, é vital na igreja nós aprendermos da palavra de Deus. Sabe para quê? Para criarmos raízes, para que um vendaval não venha aqui e nos derrube para a direita, nem para a esquerda, nós possamos permanecer. Permanecer, não estou falando nem da igreja Baeta Neves, tem que permanecer na Baeta Neves. Não, estou falando de permanecer na palavra de Deus como salvo. Permanecer salvo na palavra de Deus. Esse é o ponto que está escrito aqui. Não necessariamente estou falando da nossa igreja, estou falando da igreja salva. Ponto final. Essa é a igreja que nós devemos permanecer. Rejeição à boa consciência. Se rejeita a boa consciência, por quê? Porque é mais fácil não ter boa consciência e fazer o que vem na telha, né, como diz o outro. 1 Timóteo 1,19 está escrito: mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Afundaram na fé porque rejeitaram a boa consciência. Preferiram dar ouvido a vendavais, a barulhos, a felicidades instantâneas. E a boa consciência, aquela consciência que é feita dia a dia, rejeitaram. E aí, o que acontece? Naufragaram na fé. Prosperidade. Salmo 161 e 10 está escrito interessante esse versículo. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. É interessante que as pessoas têm duas fases que pode levar a pessoa para longe da igreja, longe do caminho do Senhor. Aquela fase que está difícil, está muito difícil as coisas, e aquela fase que as coisas estão dando tudo certo. As pessoas, quando ficam prósperas, elas tendem a esquecer um pouquinho mais de Deus, na verdade. Aí vem a dificuldade, a pessoa começa a orar, começa a buscar, começa a ler, pedir a Deus, mas aí vem a bonança, a pessoa vai esquecendo, sai da igreja, vai se afastando, e começa a querer falar igual aquele homem do celeiro: alma, descanse, que o celeiro está cheio. E aí vem a voz e fala: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, que tens para oferecer, não é verdade? Nós devemos tomar cuidado com a prosperidade também. Com o momento difícil, ruim, para não querer colocar a culpa em Deus e querer se afastar dele. E também nos momentos bons, para não se afastar e pensar que nós somos mais do que tudo. Vergonha de ser cristão e problemas interpessoais, para terminar, sobre a apostasia. Muitas pessoas têm vergonha de ser cristão. Eu não sou, não, eu vou ficar na minha, igual Pedro fez quando traiu Jesus. Pedro se escondeu, ele teve vergonha de dizer que era do time de Jesus ali, como diz o outro. Ele teve vergonha, ele teve medo, ele se afastou. Muitas pessoas hoje em dia têm vergonha de dizer que é cristão, têm vergonha de defender a sua fé. A gente tem que incentivar nossos adolescentes, nossos jovens, nossos adultos a defender a sua fé, a ser aquilo que acreditar naquilo que prega. Quando eu também trabalhava com os adolescentes, eu conversava muito com eles e falava: na escola, coloque a sua opinião, tenha a sua posição, a sua opinião. Se você falar firme e com certeza do que você acredita, as pessoas não vão questionar, as pessoas vão respeitar. Agora, se você baixar a cabeça, ficar deixando as pessoas defender a ideia deles em cima de você, logo você vai ser motivo de chacota. Agora, se você marcar uma voz firme e marcar o território com aquilo que você acredita e falar firme naquilo que você realmente tem enraizado no seu coração, as pessoas tendem a respeitar e a levar em consideração a sua opinião. E problemas interpessoais, não basta a gente ser cristão, não basta a gente estar na igreja, não basta a gente ter irmãos. Se nós estamos com um problema com o nosso irmão do lado, logo nós estamos
fora dos caminhos que Deus pregou pra gente de amar uns aos outros acima de qualquer coisa, não é verdade? Mateus 28:20 está escrito: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Se nós sabemos, irmãos, as raízes da nossa fé, nós conseguimos combater o inimigo. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, porque ela vai estar enraizada, ela vai saber no que ela acredita, ela vai saber quando vai vir as heresias, ela vai saber combater a apostasia, ela vai combater a tudo que acontece contra a palavra de Deus. Ela vai saber que as ideologias de hoje são pregações que querem levar a gente para longe da fé, a fé cristã, a fé de Deus. Concluindo, ideologias, heresias, apostasias e muitos outros inimigos se levantam contra nós. Porém, nós, enraizados na palavra de Deus, acreditando em Jesus Cristo como Deus e como mediador entre nós e Deus, nada podemos temer, não é verdade? Não esquecendo, nem nos momentos bons, nem nos momentos ruins, que Jesus Cristo é o nosso Senhor acima de qualquer coisa. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até hoje, até no culto de hoje à noite, ou na rede, ou presencial na igreja, 18 horas. Estaremos aqui para louvar a Deus em mais um culto. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe e até a próxima IBD. Amém.